Aqui é Regina Célia e hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, itens 6 a 8. No item 6, nós vamos ver que é: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, o que quer dizer o seguinte, que o importante para nós amealharmos aqui na terra seriam os tesouros da alma, aqueles que os bichos não corroem, aqueles tesouros que nós trazemos e levamos quando voltamos para a espiritualidade. Então, ainda vai mais adiante, fala assim: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a veste. Então, nós estamos aqui vendo que está chamando a atenção para dizer o seguinte, que a vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que a veste. Então, que nós temos que dar aqui importância à matéria, importância à nossa veste, mas não devemos esquecer dos tesouros do espírito. É o espírito que vai acumular esses tesouros, que vai nos engrandecendo, que vai nos levando para cima, que vai nos auxiliando a crescer um pouco mais. E aí no item 7 fala assim: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora, a sua condição normal na Terra jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Esse daí está no capítulo 14, número 6, e no capítulo 25, número 2. Então, a gente não pode ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, nós podemos ver que, principalmente nesse momento que o mundo vive, que a Terra vive, esse momento de transição com essa pandemia, nós temos que ver o seguinte, que nem sempre nós somos acolhidos com auxílio material, mas nós somos o tempo inteiro inspirados por ideias que se encontram, que nós encontramos nessas ideias um meio de sair da nossa dificuldade, porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele provê quando for necessário. Mas o homem é insaciável nos seus desejos e nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Essa pandemia está nos trazendo aí grandes ensinamentos. A Terra estava totalmente entregue ao egoísmo, às maledicências, às guerras, prestes a estourar uma guerra a qualquer momento. A providência divina
toma providências para que nós possamos repensar na vida, para que nós possamos alimentar a nossa mente de bons pensamentos e limpar essa psicosfera que está em cima do planeta. É claro e evidente que a equipe espiritual está aí nos amparando a todos, mas nós, a humanidade como um todo, tem que fazer a sua parte. A humanidade tem que estar atenta para os sinais, porque o que acontece? Se nós continuarmos nesse egoísmo, nessa vaidade exacerbada, o que vai acontecer é que nós seremos, de alguma forma, sacudidos para que possamos parar e pensar: epa, peraí, a gente está passando dos limites. Então, numa terra que está rumo a um mundo de regeneração, não pode, de jeito nenhum, haver mais esse tipo de coisas. A terra está dando oportunidades únicas e últimas a muitos de nós, espíritos aqui encarnados. E se nós queremos passar para um planeta melhor, nós também temos que ser melhor, para que a psicosfera desse planeta seja melhor do que essa que estamos vivendo agora. Estamos aprisionados em casa, aprisionados no sentido de quê? De que não podemos sair à rua, mas isso seria um castigo? Não, isso é para preservação nossa. Mas nós que estávamos acostumados a estar livre, a andar, a ter o direito de ir e vir, estamos agora colhendo os frutos da nossa ignorância, colhendo o fruto de tudo aquilo que nós não soubemos praticar. Então, isso está fazendo com que o povo se una em equipes para distribuir alimentos, distribuir roupas. Então, o povo está aí colocando as suas melhores emoções, os seus melhores pensamentos para auxiliar aqueles que não têm condições. Então, evidente que a espiritualidade está nos ajudando. Jesus disse que não nos desampararia, mas é necessário que a humanidade receba de tempos em tempos uma sacudida para que possa repensar em tudo aquilo que está fazendo. Então, para que isso tudo nos sirva de lição para um futuro melhor, se não para nós, para os nossos descendentes. Isso sim, é desse pensamento que nós temos que tirar a lição. É desse pensamento que nós temos que levar e elevar a nossa mente. É assim, dessa forma, que nós vamos conseguir sair desse clima pesado, que nós vamos conseguir dissipar essa nuvem negra que paira sobre o nosso planeta. Então, dessa forma, nós vamos auxiliar para que a humanidade, cada um fazendo a sua parte, para que a humanidade melhore, para que a humanidade permaneça unida, para que a humanidade coloque em movimento todas as suas melhores emoções, todas as suas melhores características. A caridade pode ser vista aí o tempo inteiro, se mostra pessoas que mesmo de casa estão auxiliando a outros. O mundo praticamente parou. O mundo praticamente parou. E nós estamos aqui colhendo o que plantamos. Ninguém fica imune daquilo que faz ou que deixa de fazer. Ninguém fica imune. Então, nós estamos agora colhendo aquilo que nós plantamos. Mas é um castigo de Deus? Não. É um chamamento para que nós possamos repensar nos nossos valores, repensar e pensar naqueles que nos procuram, naqueles que precisam de nós, naqueles que estão ao nosso lado todo o tempo e muitas vezes nós não vemos, como o Divaldo Franco fala, nos invisíveis, aqueles que nem casa têm, que não podem voltar para casa porque não tem casa. Aquele que auxilia recolhendo o nosso lixo, varrendo a nossa calçada, todos esses chamados invisíveis, pessoas que nós passamos para lá e para cá e sequer muitas vezes cumprimentamos.
Então, nós estamos tendo essa oportunidade, esse chamamento para que a gente melhore, para que a gente coloque em movimento todos os nossos melhores pensamentos e nossas melhores ações. A caridade nunca foi tão grande praticada como está sendo agora. Pessoas estão se unindo para auxiliar os outros. Então, de alguma forma, está se conseguindo unir a humanidade como um todo. Eu fico imaginando esses países aí de primeiro mundo, com tantos cientistas, pessoas altamente capacitadas, pessoas com vários prêmios Nobéis. Essas pessoas, o que acontece? Ninguém consegue dominar um simples vírus invisível. Ninguém consegue descobrir um antídoto, uma vacina ou um remédio eficaz para isso. Então, isso mostra que nós não somos deuses. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Chegaremos à perfeição, mas temos que agir com caridade, com cautela. Todos estão aí se movimentando, pensando, estudando, fazendo análises para se chegar a um denominador comum. O mundo inteiro está unido nesse momento numa única causa. É nisso que nós temos que pensar. É nesse aspecto que nós temos que pensar e aceitar esse momento. Não adianta revolta, não adianta ficar desesperado. É verdade que muitos vão sofrer com isso mais do que os outros, é inevitável, mas também é verdade que todos vão sair melhor. Todos vão sair muito melhores do que antes disso tudo, dessa pandemia. E aqueles que não conseguirem sair melhor disso tudo é porque não entenderam o recado. É aquele que ainda se arrasta na terra sem olhar à sua volta, sem sequer olhar tudo isso e servir de exemplo e servir de alerta. Então, no item 8, continua ainda nesse capítulo, Buscai e Achareis, ele fala assim: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, tá aí, a terra nos dá tudo que nós precisamos, mas nós temos que saber administrar, nós temos tudo que precisamos suficiente, mas não sabemos utilizar isso, não sabemos administrar aquilo que a terra nos dá. Então, o que acontece? Segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, a terra nos dá tudo o que precisamos. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Muitas coisas que nós temos, por exemplo, nós temos casa, nós podemos ficar em casa. E aqueles que não têm casa, aqueles que não têm o alimento todo dia, aquele que depende dos outros. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, e se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e ele delas nada tirará para os outros. Então, nós estamos vendo aí empresas, empresários, bancos, tudo que tem muito dinheiro, estão aí se cotizando de alguma forma para auxiliar, para ajudar, para minimizar esse sofrimento. Então, nós estamos com isso vendo que, como essas pessoas, em um momento anterior, poderiam também dar esse auxílio, mas precisam ser chamados a isso, precisam ser chamados a uma situação como essa para pensar e repensar que todos estão no mesmo barco. Todos nós estamos.
Nós podemos ser ricos, ser pobres, ter casa, ter palácio, mas nós estamos todos no mesmo barco, sofrendo as mesmas consequências. Então, se nós amontoarmos o nosso tesouro ou o nosso alimento no celeiro, os vermes vão devorar. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Então, os nossos tesouros eternos são aqueles que nós levamos, são aqueles que nós adquirimos através do nosso andar, do nosso caminhar, através daquilo que nós, no nosso dia a dia, trazemos para o nosso espírito. Esses são os nossos tesouros e são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então, nós vivemos num mundo material, precisamos de tudo que é material, mas nós não podemos colocar isso acima de tudo e qualquer coisa. Então, nós temos os bens espirituais, são esses que são nossos verdadeiros bens, esse que nós temos que amealhar enquanto aqui estamos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis, estão dentro de cada um de nós. Não existe lei que nos faça obrigar a ser fraterno e a ter caridade. Se uma e outra não estiverem no coração de cada um de nós, de cada um dos homens, o egoísmo aí vai imperar. E cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, o Espiritismo nos dá toda a chave, nos dá todos os caminhos, não nos obriga a nada, mas nos dá as diretrizes para que nós continuemos a caminhar rumo a Jesus, para que nós possamos caminhar rumo a um mundo melhor. Que essa pandemia traga para nós um grande exemplo de união, de fraternidade. Deus está lá em cima, olhando por todos nós. E Jesus, no comando dessa nave terra, porque Ele é o governador da terra, junto com sua pleiade de espíritos, junto com Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Vamos acreditar que vamos passar por isso, como já passamos por tantas outras calamidades. É isso que nós temos que pensar. É passar por isso com fé, com esperança e tirar bons ensinamentos. Vamos sair disso tudo como pessoas melhores, como pessoas que, acima de tudo, são seres humanos. Muito obrigada. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós nesse momento.